Olá, policiais, militares, vamos começar um estudo aqui? Agora nós vamos estudar procedimento operacional padrão. Nós estamos às vésperas da prova e hoje é um dia difícil de estudar, fala a verdade. Você já está estressado, já está cansado, você tem a sensação de que você está desaprendendo quando você começa a ler o POP. Mas não, resolver questões, hoje é o dia ideal para isso. Nós vamos resolver algumas questões aqui e eu nem vou aprofundar muito para não confundir a sua mente. O objetivo agora é treinar para amanhã você fazer uma boa prova e quem sabe, se Deus quiser, uma dessas questões de POP que nós temos aqui estarão à disposição dos senhores lá na prova. É claro que não a mesma questão, mas pelo menos com o mesmo assunto, ok? Esse material que eu estou em mãos aqui é o material de apoio que os senhores têm no link abaixo do vídeo e eu quero começar já com essas questões para que nós possamos ir desenvolvendo, tá bom? Assim nós vamos desenvolver. Eu vou tentar, na medida do possível também, mostrar onde está a resposta correta no POP, porque, como eu disse, o dia de hoje é um dia para a gente fazer uma revisão, ok? Procedimento operacional padrão, POP. Eu não sei se os irmãos aí de farda sabem, mas eu sou instrutor do POP também. Sou técnico do POP desde 2010, participei da terceira edição do POP. Atualmente estou atuando, construindo novos procedimentos operacionais padrões, novos processos de defesa pessoal e atuando em outros, como por exemplo do batalhão escolar, que deve ser aprovado nos próximos dias, para cair no seu TAP aí, tá bom? Do patrulhamento escolar. Mas vamos lá, procedimento operacional padrão. De acordo com o processo 101, o processo 101 ele tem mais de um procedimento, porque o processo é o assunto, por exemplo, equipamentos de uso individual. No equipamento de uso individual eu tenho a montagem do cinto, eu tenho um aprestamento operacional. Então, equipamentos de uso individual é o I, marque a alternativa que apresenta os itens corretos. Item 1. Caso o PM porte o dispositivo eletrônico de controle, o DEC, deverá retirar o porta-espagidor e acrescentar o DEC, posicionando-o entre o porta-carregador ou o porta-jet loaders e a fivela do cinto de guarnição. Essa resposta está lá na ação corretiva de número 3 do 101.01, tá bom? Então, essa questão, esse item 1 aqui, eu já marco ele como correto, porque ele está literalmente como está lá na ação corretiva número 3. 2, vamos ver. Caso a compreensão física do policial militar comprometa o porte de todos os equipamentos, ou seja, o policial é pequeno, é magro demais. Eu já passei por isso no começo da minha carreira. Hoje já cabe tudo no meu cinto, mas no começo eu tinha que subtrair, eu tinha que diminuir os itens do meu cinto. Poderão ser suprimidos o porta-canivete e espargidor, devendo estes serem acomodados no bolso. Gente, aonde já se viu colocar o espargidor no bolso? Logo eu vejo que essa questão está errada, porque eu devo suprimir, o porta-canivete e a lanterna. E esses serão colocados então no bolso. Então essa eu já marco como errada. A 1 é a certa e a 2 está errada. 3. Caso o PM não porte BP60 retrátil, poderá condicionar o BP60 não retrátil na parte lateral do banco traseiro da viatura, ao alcance das mãos, o qual poderá ser coldreado no momento de desembarque, quando as condições de segurança permitirem. Essa questão já caiu mais de uma vez no TAP, e não é no banco traseiro, é no lateral do banco dianteiro, ao alcance das mãos. Então a 3 também está errada. Por eliminação, eu já sei que a 4ª deve estar certa, porque cada item aqui tem 2 corretas, cada alternativa. Lanterna. A lanterna tem cor preta, formato cilíndrico, com acionamento contínuo e intermitente, dimensões máximas de 16 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Essa está lá nos esclarecimentos
da forma que está aqui. Então, 1 e 4 estão corretas. Eu marco no meu gabarito aí, letra B. 1 e 4 estão corretas. 2. De acordo com o procedimento 102.01, equipamento de viatura, marque a alternativa correta. Letra A. O celular funcional deve ser acondicionado no respectivo cinto de guarnição e o rádio portátil em seu respectivo porta, também no cinto de guarnição. Pensa que beleza, o rádio portátil, o celular, tudo no cinto de guarnição. Então, letra A está fora. B. O celular funcional deve ser acondicionado no bolso do fardamento do comandante da viatura e o rádio portátil em seu respectivo porta, ficando acomodado pela alça de transporte, na altura do peito, no lado contrário do armamento. Eu já vi questão falando que tem que ser do lado esquerdo, do lado direito, mas é do lado contrário do armamento, conforme está lá. Então a B, até agora, parece ser a mais correta. Vamos ver as outras, tem mais? C. O celular funcional deve ser acondicionado no bolso do fardamento do motorista da viatura e o rádio portátil no seu respectivo porta, ficando acomodado pela alça no transporte, à altura do peito, ao lado contrário do armamento. É o comandante da viatura ou é o motorista que tem que falar no celular? Fica fácil de raciocinar. Então, o motorista não deve ter que estar portando o celular funcional, tá? Porque quem fala não é o motorista dirige, é infração de trânsito falar. Caso seja necessário fazer a condução de preso, passar os cones para o banco dianteiro. E aí, o comandante da viatura vai no banco traseiro para os cones irem no banco dianteiro? Então, tá parecendo besta, né? Nós comentando aqui essa questão. Porém, lá na prova, isso às vezes passa despercebido. Então, tome cuidado. A alternativa mais correta, ou a única correta aqui, seria a letra B. Terceira questão. De acordo com o procedimento 103.01, o ato de algemar, marque a alternativa que apresenta os itens corretos. Item 1. É uma possibilidade de erro não manter, após a conclusão do algemamento, pelo menos uma das fechaduras voltadas para cima? Sim, é uma possibilidade não manter pelo menos um dos buracos da fechadura voltado para cima. Possibilidade de erro, item 4, se eu não estiver enganado. Caso o PM seja canhoto, ou por questões de segurança, tenha que se posicionar do lado direito do infrator da lei, inverter o lado das ações. Tá certo? Ação corretiva número 3, está exatamente como está escrito. 3. Caso sejam mais de um infrator da lei, algemá-los antes de iniciar a busca pessoal, que será realizada na mesma ordem do algemamento e repetida em todos os infratores. Lá no POP fala que é na ordem inversa que será realizada a busca pessoal. Essa aqui está falando o seguinte, ó, caso sejam mais de um infrator da lei, algemá-los antes de iniciar a busca pessoal, que será realizada na mesma ordem. Não, lá é na ordem inversa. Essa busca pessoal vai ser realizada. Então, a 3 já está errada. 4. Caso sejam mais de um infrator da lei, retirar primeiramente a sua algema no cinto de guarnição e, após a sua utilização, sacar a algema do primeiro homem conforme descrito na sequência da ação. Essa sequência está errada, porque você tira primeiro a do primeiro homem, depois saca a sua algema, certo? Ok. Então, a 4 também está errada. A letra A me diz que os itens 1 e 2 estão corretos, então a letra A é o gabarito dessa questão. Quarta questão. De acordo com o procedimento 104.01, uso do espagidor à base de óleo resin capsicum, o OC, agente pimenta tipo espuma, marque a alternativa que apresenta os itens corretos. Item 1. Adotar uma distância mínima de 2 metros entre o policial e o agressor. Esse procedimento fala que a distância mínima é de 1 metro entre o policial e o agressor, principalmente a espuma, porque se eu ficar a 2 metros do agressor, pode ser que a espuma não alcance o alvo que eu pretendo, que é o rosto dele. 2. Levar o espagidor na direção do peito do agressor ou resistente.
O tipo espuma não pode ser levado no peito, porque não vai fazer efeito nenhum. Eles têm que ser levados aonde? No rosto. Então, 1 e 2 já estão erradas. 3. Acionar o espargidor durante 1 segundo aproximadamente, exatamente como está na sequência de ação. Utilizar o agente OC preferencialmente após o esgotamento da verbalização, ou seja, antes do uso da força física, do bastão tonfa ou retrátil ou da arma de fogo. Essa é um pouco mais complicada, mas eu tenho que preferir tentar verbalizar, depois usar, esse é o uso seletivo da força, depois usar o espargidor e só depois fazer o uso da força física. Ou seja, eu não posso usar força física antes para depois usar o espargidor. Então, a alternativa 4 também está correta. Então, aqui, 3 e 4 estão corretas, o gabarito é letra D. 5. De acordo com o procedimento 105.01, o uso do BP-60 em abordagem com mãos livres, marque a alternativa correta. Letra A. BP-60 é um armamento menos que letal. O PM, quando embarcado em viatura, deverá utilizar o BP-60 não retrátil no banco traseiro. Não, nós falamos agora há pouco que é no banco, ao lado do banco dianteiro, ao alcance das mãos. B. A distância mínima recomendada para a transição de arma de fogo para o BP-60, eu vou codrear a arma de fogo e sacar o BP-60, é de 3 metros do abordado. Não, a distância doutrinária de transição de armamento é de 5 metros do abordado. C. A distância recomendada para a utilização do BP-60 é de aproximadamente 2 metros do abordado. Usar o BP-60, bater, não tem jeito de imobilizar o cara, de bater nele a 2 metros de distância. Tem que estar a 1 metro de distância, conforme está lá no POP. Então, vamos ver a letra D, que restou a alternativa, tem que estar correta. A posição de defesa constitui manter o BP-60 paralelo ao solo, empunhado pela mão forte, ficando ao lado do corpo, com o braço no ângulo de 90 graus. Lembra aquela posição que eu seguro o BP-60, que o senhor viu lá no curso de formação, no EAC, no EAS e no CAS? É aqui, ó, ângulo de 90 graus, tá certo? Paralelo ao solo, ou seja, ele está na mesma orientação geográfica do solo e ao lado do meu corpo. Então tá certo. Gabarito letra D. De acordo com o procedimento 106.03, o uso do DEC, marque a alternativa que apresenta os itens corretos. É uma possibilidade de erro não emitir o comando taser ou emitir o comando quando a situação exigir que o disparo seja feito em surpresa de agressor. O que está errado nessa questão? Porque o comando não é taser. Taser é a marca do fabricante. O comando é choque. Então, possibilidade de erro número 4 me ensina que é choque, que tem que dizer. Então, está errada essa questão. 2. É uma possibilidade de erro utilizar o DEC após o uso do espargidor de pimenta OC com propelente inflamável, álcool, butano, propano, etc., em gestantes, idosos, nas proximidades de lagos, piscinas ou similares, escadas ou ambientes inflamáveis. Possibilidade de erro item 1. Essa alternativa está correta. 3. O taser possui alta voltagem, podendo chegar a 5.000 volts no corpo humano. Porém, possui baixa amperagem, uma média de 0,0036 A. Do que se pode concluir que o taser não oferece riscos para quem utiliza marca-passo, pois o risco está na alta amperagem e não na alta voltagem. Assim, o taser tem menos amperagem que uma mini lâmpada de árvore de Natal, por exemplo. Essa aqui está lá no esclarecimento número 4, item 4, letra B. Então, está exatamente como está escrito lá. Sargento menino, é muito difícil. Se o cara quiser sacanear lá na prova esses numerozinhos, ele pode? Pode. Mas eu imagino que você já tenha treinado muito e já tenha até decorado, principalmente o DEC, que é um dos procedimentos e processos mais estudados do POP. Então, a 3 também é verdadeira. Alternativa 4 aqui, ó. Pode ser utilizado o DEC em qualquer ambiente, seja aberto ou fechado, salvo em ambiente de inflamabilidade e de chuva. Lá no POP fala que pode ser também
utilizado na chuva. Inflamabilidade não, mas em chuva pode. Então, essa questão está errada. Logo, eu tenho o gabarito com a letra C, onde os itens 2 e 3 estão corretos, exatamente. Questão 7. De acordo com o procedimento 30101, atendimento de ocorrência de vias de fato, marque a alternativa que apresentem os itens corretos. Caso a vítima esteja em situação de violência doméstica ou familiar e as partes não queiram deslocar a repartição pública pertinente, o comandante da guarnição deverá enfatizar sobre a importância da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Olha só, neste caso, nós sabemos que tem que conduzir para a delegacia de polícia, para a repartição pública competente. O próprio procedimento operacional padrão, na sua ação corretiva, fala que esse tipo de ocorrência, quando caracterizar a violência doméstica, conduzir as partes à repartição pública competente. Então, a primeira letra aí, a primeira alternativa já está errada. 2. A busca pessoal deverá ser realizada pelo auxiliar da guarnição em todos os envolvidos, após serem ouvidas as versões das testemunhas, as quais deverão ser arroladas do boletim de ocorrência da Polícia Militar. Olha só, está falando aqui que eu vou dar a busca pessoal só depois de ouvir a versão das testemunhas? Não está invertida essa ordem, não. Primeiro eu vou fazer a busca pessoal, depois eu vou separar as partes, ouvi-las e ouvir as testemunhas. Então essa também está falsa. 3. O comandante da guarnição deve entrevistar as partes envolvidas separadamente, de forma breve e objetiva, para que não ocorram tumultos na ocorrência, pedindo calma, tranquilidade para o relato do fato ocorrido, mantendo uma tonalidade de voz baixa. Completamente correta, exatamente como está no procedimento operacional padrão. 4. Alternativa 4. O comandante da guarnição deve identificar o possível cometimento de outros ilícitos penais, tais como injúria, calúnia, difamação, lesão corporal de qualquer natureza, rixa, ameaça, dentre outros, cumprindo a legislação pertinente, porque vai evoluir de vias de fato para uma outra natureza de ocorrência. Então, número 3 e 4 estão corretos, o que me dá a alternativa D para ser marcado aqui na questão 7, ok? 8. De acordo com o procedimento 40601, apoio ao cumprimento do mandado judicial de reintegração de posse. Marque a alternativa que apresenta os itens corretos. O item 1 fala assim: caso o comando, coordenação e controle da operação seja da tropa especializada, choque, em virtude da complexidade da própria operação, a tropa de área atuará como apoio. Ação corretiva número 1, está exatamente como está escrito lá. 2. Caso o oficial de justiça esteja excedendo as ações previstas no mandado, o comandante da operação reportar-se-á imediatamente ao juiz competente, não podendo suspender o apoio. A ação corretiva número 3 fala que ele vai reportar-se ao juiz competente, mas ele também pode suspender o apoio. Então, essa 2 está falsa. 3. Caso ocorra fato diverso do previsto, este deve ser criteriosamente avaliado, adiando, se necessário, o cumprimento da requisição, comunicando imediatamente o Poder Judiciário. Também está exatamente como está escrito lá. 4. Procurar, durante os preparativos da operação, todas as formas lícitas de possíveis de solucionar pacificamente o conflito e comunicar com antecedência mínima de 24 horas aos acampados ocupantes, ao proprietário e aos demais órgãos oficiais envolvidos a necessidade de cumprimento do mandado judicial. Quase tudo certo, só tem um número errado, que é 24, que na verdade no POP está 48 horas. Então também é falsa, ou seja, eu tenho o item 1 e 3 como verdadeiros, então eu tenho que marcar a alternativa A. Questão 9.
De acordo com o procedimento 50101, o atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, marque a alternativa correta quanto ao transporte e classificação dos produtos perigosos. Esse aqui é o bicho-papão. Se alguém aqui já foi aluno do Coronel Sanches, então, já ficou sem sair para o lanche enquanto não acertava o número desse rótulo de risco aqui. Olha só, a classe dos produtos perigosos, número 5, significa substâncias tóxicas e ou infecciosas, tá certo? Não, essa classe significa que eles são oxidáveis. A classe dos produtos perigosos, número 8, significa substâncias diversas. Não, na verdade são os corrosivos. A substância diversa é número 9, e o 8 é corrosivo, então a B também não está correta. A classe de produtos perigosos, número 6, significa substâncias radioativas. Não, a número 6 significa tóxicos e infecciosos. A radioativa é número 7. E letra D, ao veículo que transporta produtos perigosos, será exigido rótulo de risco nas laterais e parte traseira, bem como painel de segurança nas laterais, parte frontal e traseira. Tá certo? Tá certo, está lá nos esclarecimentos do POP de acidente de trânsito. Então, a questão 9 aí, alternativa D, de dado. Alternativa delta. 10. De acordo com o procedimento 50401, atuação de entes não especializados em infrações penais ambientais. Marque V para verdadeiro e F para falso. Está um pouquinho fora do formato, mas pode cair lá e gerar alternativas para nós marcarmos. Mas vamos lá. Compete ao comandante da guarnição informar o Centro de Operações da Polícia Militar, COPOM, sobre a situação, indagando-o sobre a necessidade e viabilidade do comparecimento de guarnição especializada no local, ao local. Essa alternativa, então, é verdadeira. B. Caso a equipe de BPM-AMB ou do ambiental compareça ao local, esta deverá atuar na ocorrência em apoio. Negativo. Se o ambiental vai aparecer na ocorrência de infrações penais ambientais, ela vai assumir a ocorrência. C. Então essa letra B é falsa. C. Caso a ocorrência envolva caçadores ou pescadores na posse de explosivos e haja necessidade de adentrar em mata, o comandante da guarnição deve comunicar ao COPOM para que este solicite o apoio do ambiental e de outras unidades especializadas. Verdadeiro. Letra D. Que o ente não especializado atue dentro da legalidade, seguindo as orientações oriundas do ambiental ou em apoio à guarnição especializada. Também está certo. Letra D, verdadeiro. Letra E. Caso a ocorrência envolva operações conjuntas, sendo a solicitação de apoio oriunda de OPM não especializada em infrações penais ambientais, o BPM-AMB ficará responsável pelo planejamento, seguindo a operação, os procedimentos deste POP e do especializado, devendo tal planejamento definir a missão de cada PM. É o BPM-AMB que fica, caso a ocorrência envolva operações conjuntas, sendo solicitado o apoio oriundo de OPM não especializadas em infrações penais ambientais. Quem vai ficar responsável por isso? Lá no POP não fala que é o BPM-AMB. Lá no POP fala que quem ficará responsável por este planejamento é a OPM oriunda desta solicitação de apoio, tá? Então, letra E, falso, porque não é o BPM-AMB que ficará responsável, é a OPM. 11. Marque a alternativa correta de acordo com o processo 505, ocorrências com apoio do GRAER. Letra A. A zona de pouso do helicóptero, deve ter uma área, aqui está um erro de digitação, tá? Deve ter uma área de no mínimo 30 metros por 30 metros, isolado de pessoas populares, animais e livre de obstáculos naturais e artificiais. É 30 por 30? Nós sabemos que não é 30 por 30, é 25 por 25. Isso aí quem está estudando para o TAP já tem que ter decorado. Se você não decorou, anota e dá uma lida antes da prova, beleza? É 25 por 25.
também já caiu mais de uma vez na prova do TAP. B, fiel é o tripulante operacional, ou seja, o quarto homem, tá certo? Não, o fiel é o tripulante operacional, não. O fiel é o quinto homem, não o quarto homem. Ele é tripulante operacional, mas ele é o quinto homem, ok? Um P é o primeiro piloto, comandante da aeronave, tá certo? Um P é o primeiro piloto, comandante da aeronave. Então, alternativa C que eu tenho que marcar. Vamos conhecer a D. Esquilo é o codinome, código de chamada dos helicópteros da PMGO. Então, eu teria que pegar o rádio e falar, Esquilo 01, é a viatura tal. Não, eu falo Falcão 01, não é? Então, não é o codinome. O esquilo é o modelo da aeronave, então não é o codinome. Então, letra C já está marcada aí por nós. Tudo isso está nos esclarecimentos desse processo de ocorrência com apoio do GRAER, tá? 12. De acordo com o procedimento 502.01, verificação de documentos do preso policial militar, marque a alternativa que apresenta os itens corretos. 1. Caso a unidade prisional não disponha de veículo com compartimento isolado específico, deverá ser empregada para o transporte do preso uma viatura policial militar descaracterizada, composta por no mínimo 3 policiais militares, sendo um deles o comandante do transporte. Vamos lá. A viatura é descaracterizada? Não, é uma viatura operacional. Então, essa questão está falsa, número 1. 2. A viatura de escolta, viatura com no mínimo 3 policiais militares, sendo o mais antigo o comandante da escolta e da operação. O que está errado aqui? Porque lá no POP fala que é no mínimo 2 policiais militares, não é no mínimo 3. Então, a viatura de escolta é no mínimo 2 policiais militares. Então, 2 também está falso. 3. Caso o deslocamento seja de presa, a busca minuciosa deverá ser feita por uma policial militar. Essa me parece correta, então marque essa aí como correta. Aqui está 5, mas é 4, viu gente? É um erro de digitação. Caso transporte escolta de preso para velório, caso haja transporte escolta de preso para velório, executá-lo somente no período compreendido entre 6 e 18 horas. Tá igualzinho está no POP. Então, o gabarito me traz letra 3 e 5, item 3 e 4 como correto, e letra D, itens 3 e 4 como corretos, ok? 13. De acordo com o POP 210.02, essa aqui é uma boa questão de cair em prova. Visita comunitária. Marque a alternativa que não representa uma sequência de ação. Ou seja, ela não é uma sequência de ação, porque o nosso POP é dividido em sequência de ação, resultado esperado, ação corretiva e possibilidade de erro, além de ter atividade crítica lá em cima. Então, um desses itens aqui não é a sequência de ação. Vamos ver qual é. Letra A. Apresentar-se ao cidadão, informando o seu posto, graduação, nome de guerra e função no quadrante, o número do telefone móvel da viatura e o de emergência 190. Lembre-se, a sequência de ação sempre começa com o verbo no infinitivo, mas pode ser que na prova apareça hoje, porque nós não temos mais esse macete, porque os examinadores aprenderam a elaborar a questão um pouco melhor. Então pode ser que uma questão não seja sequência de ação e inicie com o verbo no infinitivo, mas para ser sequência de ação, ela tem que iniciar com o verbo no infinitivo, como essa aqui, ó, que nós acabamos de ler, apresentar-se. Então, essa letra A é uma sequência de ação. 2. Orientar o cidadão a ter comportamento proativo, não ser uma vítima fácil e ser um fiscal da segurança pública. Tem essa sequência de ação lá também. Eu estou procurando uma que não é. C. Priorizar estabelecimentos comerciais em detrimento das residências. Eu tenho que priorizar os comércios em detrimento das residências. Não leve para a sua prova, presta atenção, policial, não leve para a sua prova o que você faz na prática do dia a dia, porque senão nós erramos essa questão aqui. Vamos lá, letra D.
esclarecer ao cidadão a sua identidade, que sua identidade será preservada quando contribuir com informações úteis à segurança pública. Essa também é uma sequência de ação. Então, qual a única que parece não ser? Letra C. A letra C é uma possibilidade de erro aqui do POP 210.02. Priorizar, mas ela começou também com o verbo no infinitivo, ficou mais difícil. Sim, mas priorizar estabelecimentos comerciais em detrimento das áreas de residências é uma possibilidade de erro. Lembre-se, não leve para a prova o que nós fazemos na prática. Leve só o que está escrito no POP, tá bom? Eu sei que muitos colegas aí são muito experientes em serviço de rua, nunca trabalharam em outra atividade policial que não fosse a rua, mas isso aqui a gente sabe que na prática acaba nos confundindo. Então, priorizar comércio em relação à residência é uma possibilidade de erro do policiamento comunitário. 14. De acordo com o POP 211.01, distribuição do policiamento a pé, marque a alternativa que representa a possibilidade de erro. Agora eu estou procurando uma alternativa que é uma possibilidade de erro. Letra A. Informar ao comandante do policiamento, CPU, e ao Copom sobre o efetivo que atuará na região. Isso é uma possibilidade de erro? Não é, então essa aqui está correta. B. Distribuir o policiamento em patrulhas com mais de 3 policiais militares. Com mais de 3 policiais militares seriam quanto? 4 ou mais, não é? Qual que é o ideal que tem lá nesse POP? Não são 2 ou 3 a cada patrulha? Então essa aqui tem chance de ser uma possibilidade de erro, mas vamos conhecer as outras, vai que tem uma mais errada do que essa. C. Receber o policiamento na entrada de serviço. É na entrada de serviço que eu recebo o policiamento. D. Analisar os dados estatísticos e o nível de complexidade da sua região para definir a área de responsabilidade de cada patrulha, bem como manter viáveis as atividades de fiscalização e apoio policial. Também é uma sequência de ação. Então, eu estou procurando o que aqui? Uma possibilidade de erro. E a letra B, distribuir as patrulhas com mais de 3 policiais, é uma possibilidade de erro, porque as patrulhas, de acordo com o POP, têm 2 ou 3 figuras policiais ali para compor uma patrulha. Beleza? Ok, ótimo. Podia cair essa questão lá na prova, hein? A gente ia acertar. 15. De acordo com o POP 209.02, montagem do bloqueio, que é o bicho-papão de muita gente aí. Marque a alternativa que representa de forma correta a composição das viaturas, que é um dos papéis assim, mais difíceis de se decorar. A quantidade de contas, tudo isso de decorei, a composição da viatura, não é que está embarcado, eu não estou lá no bloqueio, estou compondo a viatura, está lá nesse POP. Vamos ver aqui, ó, letra A. Terceira viatura é o comandante, o auxiliar e o segurança geral. Segunda viatura é o comandante da operação, motorista, segurança e pré-selecionador. Terceira viatura é o comandante, auxiliar e segurança do PA. Primeira viatura é o supervisor, o selecionador e segurança geral. Vamos corrigir. Na primeira alternativa fala assim, ó, a terceira viatura é o comandante, auxiliar e segurança geral. Na verdade é o segurança da PA que vai nessa terceira viatura. Então essa não está certa. Letra B, segunda viatura, o comandante da operação, motorista, segurança e pré-selecionador. Não é na segunda viatura que vai, é na primeira viatura. Terceira viatura, comandante, auxiliar e segurança do PA. Essa é a alternativa que eu tenho que marcar. Porque a outra aí que fala, ó, primeira viatura, o supervisor, selecionador e segurança geral. Anota na frente aí. Essa é a segunda viatura. Então, gabarito letra C. 16. De acordo com o POP 207, abordagem a automóvel com 3 motocicletas. Marque o item que contém as alternativas corretas. Item 1. Aproximar-se a motocicleta do primeiro homem, o comandante, alinhando o retrovisor esquerdo desta com o retrovisor direito do veículo abordado. O veículo está aqui, eu estou chegando com a viatura, alinhando o retrovisor esquerdo desta com o retrovisor direito. Está certo? Está certo.
É uma sequência de ação que está lá. Outra, aproximar a motocicleta do segundo homem, o piloto do garupa, alinhando o retrovisor direito dessa ao retrovisor esquerdo do veículo a ser abordado. Olha aqui, ó. O veículo abordado está aqui. Do primeiro homem já chegou aqui. Essa do segundo homem, que é o piloto do garupa, já está chegando aqui. Alinha o retrovisor direito desta com o retrovisor esquerdo do veículo abordado? Certo também. 3. Aproximar a motocicleta do quarto homem, à retaguarda e ao centro das demais. Então, eu estou com a viatura do primeiro homem aqui, a moto do segundo homem aqui, quer dizer que a moto do quarto homem, que é a terceira motocicleta, ela fica mais aqui atrás, ao centro? Sim, exatamente como está escrito no POP. Isso aí, quando eu estou estudando, eu tenho que desenhar, eu tenho que fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, para a minha memória fotográfica também captar. Então, eu tenho a minha memória auditiva, a minha memória visual e aqui a minha memória fotográfica que vai fazer eu lembrar. Eu nem sei o nome das memórias, eu tentei aventurar aqui, me dei mal. Mas vamos lá. Item 4. Sinalizar o segundo homem com um toque na sirene, luz intermitente vermelha e uma troca de luz alta e baixa. Quem sinaliza é o segundo homem ou é o primeiro homem? É o segundo homem. Quem é o segundo homem? Não é o que está do lado de cá? O piloto do garupa? É ele que sinaliza, porque quem está vendo ele, o motorista está vendo é ele. Então, também está correto. Logo, o gabarito da 16 é a letra D. Todas estão corretas. 17. O POP 207-01 marca a alternativa que representa corretamente a composição da guarnição. Ainda estamos falando de quê? De motocicletas, né? Primeiro homem, comandante da guarnição, e ele é responsável pela escrituração da ocorrência. 2. Segundo homem, ele é o piloto do garupa, responsável pelas anotações relativas aos dados das abordagens. Um é responsável pelas anotações, o outro é responsável pela escrituração. Tá certo também. 3. Terceiro homem, ele é o garupa. A arma ficará fora do coldre, em contato com a parte lateral da coxa, obedecendo às regras de dedo fora do gatilho e controle do cano. Tá certo isso? O terceiro homem tem que ficar com a arma fora do coldre ou é dentro do coldre? A arma dele ficará fora do coldre. Então também está certo. Logo, o gabarito é letra D de novo. Todas as alternativas estão corretas. Eu sei que o POP motociclístico assombra muitos policiais. Então, dê uma lida neles. Fala assim, eu vou eleger um POP para eu ler antes de ir. Eu sei que você já fez macete, anotação do POP 109, uso seletivo da força. Mas dos POPs de abordagem, o mais complicadinho é qual? É o POP de motociclístico. Quer uma outra dica também, antes de ir para a prova amanhã? Dá uma lida lá naquela abordagem, surdo-mudo, porque vai cair na prova. Esse surdo-mudo, nós estamos vivendo num tempo de inclusão. A primeira-dama do Brasil, ela fala em Libras, então é uma tendência de cair na prova, tá? Então, esteja atento a isso. 18. Marque somente as alternativas que correspondem aos itens corretos no POP 406-01. Apoio e cumprimento de mandado judicial de reintegração de posse. De novo, olha aqui. Que seja feito um estudo de caso da operação, a fim de promover maior especialização e treinamento do efetivo no apoio à execução das ordens judiciais. Esse aqui é um resultado esperado. Por quê? O que eu espero que aconteça? Eu espero que, começa com a palavra que. E está tudo certinho aqui, não tem nada errado. Então, é um resultado esperado, está certo. Então, não está em desconformidade com esse POP. 2. Caso, já começa com ação corretiva. Caso o comando, coordenação e controle da operação sejam de tropa especializada, o choque, em virtude da complexidade da própria operação, a tropa de área atuará em apoio, certo? Certo. 3. Caso haja resistência, ataque ou confronto,
a tropa especializada deverá assumir a operação, sendo que a tropa de área passará a exercer o apoio a esta, ficando mais avançada, intervindo apenas se solicitada. É ficando mais avançada que ela vai dar apoio? Não, ela vai ficar mais à retaguarda, então não é mais avançada. Então o número 3 está errado. 4. Registrar tudo a respeito da operação através de filmagens, fotos, croquis e anotações é uma possibilidade de erro. Então, faz parte de uma sequência de ação documentar tudo, filmar tudo, através de, não só filmar, fazer filmagens, fotos, croquis. Então, tudo isso é uma sequência de ação e não uma possibilidade de erro. Então, essa aqui também está errada. Então, gabarito letra A, somente 1 e 2 estão corretos. Vamos lá, 19, POP 30701, busca e apreensão domiciliar. Elenca como táticas de segurança. O POP 307, busca e apreensão domiciliar, elenca como táticas de segurança. O que é a tática de segurança? Aquele que está lá no esclarecimento. Vamos lá, letra A. Abrir as portas procurando estar do lado da dobradiça. Não é do lado da dobradiça, é do lado da fechadura. Essa questão também já caiu em TAP, hein? B. Procurar com a mão forte um possível interruptor de luz. Está certo? Não. Por quê? Porque eu uso sempre a mão fraca. Porque o que tem na minha mão forte? Pode ser que eu tenha meu armamento, pode ser que eu precise sacar rapidamente a arma. Ok? Então, está errado. C. Acabei de falar a resposta. Procurar com a mão fraca um possível interruptor de luz. Então, está certo. E letra D. Utilizar técnica mais adequada, fatiamento, olhada rápida, uso do espelho, etc., para sair do compartimento. Para sair do compartimento ou para entrar que eu uso a técnica mais adequada? Depois que eu já entrei, já dominei a área, já está toda controlada, eu preciso sair fazendo fatiamento? Não preciso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, gabarito letra C. 20. De acordo com o POP 40201, atendimento de ocorrência de alarme disparado em edificações, marque a alternativa que está em conformidade com a sequência de ações. Então vamos lá, alarme disparado. Letra A. Iniciar o deslocamento sob coordenação do policial comandante da viatura de apoio. Não é a viatura de apoio. Quem vai iniciar o deslocamento e coordenar é a viatura empenhada. B. Coordenar o posicionamento das viaturas a uma distância aproximada de 100 metros do local da ocorrência. Exatamente, uma distância aproximada. Esse POP aqui costuma confundir muito com o POP de roubo a banco. Por quê? No atendimento de alarme disparado, fala uma distância aproximada de 100 metros. A gente sabe que a conduta dos policiais lá no local da ocorrência são muito parecidas com a conduta do atendimento de ocorrência de roubo a banco. Mas lá no roubo a banco, não fala distância aproximada de 100 metros. Lá fala distância mínima de 100 metros, certo? Então, se cair lá no POP, ou roubo a banco, ou alarme disparado, lembre-se, alarme disparado, distância aproximada de 100 metros. Roubo a banco, distância mínima de 100 metros. C. Desembarcar todas as guarnições com armamento na posição de pronto baixo. Tá certo? Quando eu desembarco, eu já desembarco assim? Não, eu desembarco com armamento na posição sul, até no roubo a banco, ok? Iniciar a progressão em direção ao local, os componentes da guarnição responsável pelo atendimento e o comandante da viatura de apoio com armamento na posição de pronto, reduzir a silhueta, utilizar sempre abrigo e cobertura e manter uma distância segura um do outro. A posição é de pronto? Não. A posição é de pronto, baixo. Qual é a diferença? Pronto, baixo não é pronto? Não, não, porque pronto é assim. Pronto, baixo é assim. Pronto é assim, pronto, baixo é assim. O deslocamento eu faço na posição de pronto ou na posição de pronto, baixo? Eu tive um instrutor de tiro, né, até amigo policial federal, ele defende a teoria de que a posição pronto, baixo não é assim. Porque às vezes a gente vê policiais fazendo assim, né? Mas a posição de pronto é assim e a posição de pronto baixo é assim para que eu tenha visão
panorâmica. Então, o deslocamento não é a posição de pronto, é na posição de pronto, baixo. Então, o gabarito aqui é letra B, a distância aproximada de 100 metros. Bom, como o nosso tempo é muito escasso, infelizmente não vai dar para responder mais questões do procedimento operacional padrão, mas eu quero abençoar você, dizer que Deus vai estar contigo. Se você não acredita em Deus, então creia numa energia positiva que foi criada por você mesmo, então, que vai te dar tranquilidade, saúde, paz para fazer essa prova e que Deus possa honrar o seu esforço, o seu tempo dedicado até aqui em prol dessa prova, que haja uma recompensa soberana de Deus na sua carreira e que você seja promovido no próximo dia 25 de dezembro, né? E que nessa prova do dia 25 de outubro você seja muito bem sucedido. Valeu? Obrigado, até a próxima aula! E aí, polícia? Vamos começar agora aqui nossa canja, né? Vou chamar de canja aqui da Lei 8.033, Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás. No link aí, na descrição do vídeo, tem um link com material de apoio, então você pode baixar e acompanhar. É muito importante que eu tenha, assim, nesse momento, que eu deseje treinar mesmo, que treinar olhando no gabarito não é treino, né? O ideal mesmo é eu tentar responder, porque, sabe, existe uma teoria, mas que eu acho que é uma realidade, de que quando a gente erra uma questão e ela está sendo corrigida aqui agora, a chance de eu errá-la na prova ou qualquer outra ocasião na minha vida é zero, porque ela vai ficar na minha mente, porque às vezes o erro aqui gera um trauma, mas o trauma fica mais na nossa mente do que o prazer. Então, presta atenção, você vai responder junto comigo aqui as questões de 8.033, mas com honestidade, tenta responder aí, beleza? Elas estão no formato de certo e errado, um pouco diferente do que nós fizemos no POP, ok? Vamos lá. De acordo com a Lei 8.033, marque certo ou errado. O policial militar que tiver menos de 5 anos de efetivo serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento ex officio. Essa questão está verdadeira. Verdadeira. Sargento Menino, aonde está? Está lá no artigo 51, inciso 1 desta lei, 8.033. Eu não posso me confundir com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela fala de um prazo de 10 anos, mas a Lei 8.033 fala especificamente para os militares da Polícia Militar. A Constituição fala para os militares de um modo geral. Então, o policial militar com menos de 5 anos de efetivo serviço, não esqueça, é efetivo serviço, não é anos de serviço, tá? Será, ao se candidatar, ele vai se candidatar, excluído do serviço ativo ex officio, ok? 2. O policial militar em atividade com 5 ou mais anos de serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado temporariamente do serviço e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se ele for eleito, será no ato da posse, transferido para a reserva remunerada, percebendo remuneração que fizer jus à função do seu tempo de serviço. Olha só, em função do seu tempo de serviço. Essa questão está errada. Artigo 51, inciso 2, fala o seguinte: ele será, quando ele for eleito, ele será no ato da diplomação transferido para a reserva, e não no ato da posse. Presta atenção, esse pode cair na prova e nós não vamos errar, nós estamos vivendo um período de política.
A prova é véspera das eleições municipais. Então, nós temos que tomar cuidado com isso aqui, ok? É na data da diplomação. Então, o gabarito da 2, errado, artigo 51, inciso 2. 3. O planejamento da carreira de oficiais e das praças, obedecidas à disposição da legislação e regulamentação que se refere a este artigo, é uma atribuição do comandante-geral da Polícia Militar. É o comandante-geral que faz o planejamento da carreira das praças? Sim. É ele que promove as praças? Sim, mas são assuntos diferentes. Estou falando de planejamento e promoção. O planejamento da promoção dos oficiais é o comandante-geral que faz? Sim, ele não promove, mas ele faz o planejamento e leva para o governador a disposição das vagas. Nós temos uma seção dentro da Polícia Militar só para isso. Então, o gabarito aqui, do número 3, está correto. Artigo 58, parágrafo 1º, é competência do comandante-geral fazer o planejamento das carreiras, ok? 4. Não haverá promoção de policial militar por ocasião da sua transferência para a reserva remunerada ou por ocasião da reforma. O gabarito aqui é certo. Artigo 60. Eu novamente vou falar, eu tenho que perguntar para a questão, quem está querendo saber? Aí a questão vai te falar onde? Lá no enunciado. Ah, quem está te perguntando é a Lei 8.033. Então tá certo, não haverá promoção por essa ocasião. Não, mas a Lei 15.704 falou que tem esse tipo de promoção. A Lei fulana de tal falou que tem, mas a Lei 8.033 fala que não tem. A Lei 8.033 entende que não é a passagem para a inatividade que me promove. Existe um outro item que me promove, que é o quê? Quando eu completar em atividade mais de 30 anos de serviços prestados. Ok? Então isso me daria o direito o quê? Ao posto imediato, à graduação imediata ou à melhoria do salário. Não é a passagem para a inatividade que me dá esse direito, ok? Então, número 4, certo, 60. 5. Os policiais militares têm direito a afastamento por núpcias, sendo 8 dias, luto, sendo 8 dias, instalação, sendo até 15 dias, e trânsito, até 30 dias. Eu falei para vocês um macete na aula, quem assistiu a aula lembra, que instalação é dentro, e trânsito é lá fora. Trânsito, lembra do trânsito? Os outros carros, bicicleta, moto, é maior. Então, o afastamento, a licença, o afastamento, na verdade, para trânsito é sempre maior do que o instalação. Porém, aqui o número da instalação está errado, está 15. E na lei está escrito 10 dias, até 10 dias para instalação. Por isso a questão número 5 está errada, está lá no artigo 62. 6. Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares. A gestante tem direito de gozar de licença de até 180 dias, mediante inspeção médica. Gabarito? Certo, artigo 64, parágrafo 1º, inciso 5. A gestante também tem direito. Por que eu fiz questão de colocar esta questão aqui para nós? Porque eu já errei uma vez, mas eu não sabia que existia licença para gestante. Eu achava que era só para quem fosse licença maternidade, para parturiente lá, para quem deu à luz. Eu não sabia que existia licença para gestante, por isso eu errei. E eu sei que muitos de nós aqui, antes de assistir essa aula, ou a aula passada, também não lembrava desse detalhe. Então o gabarito aí da 6 é certo. 7. A licença especial é a autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada quinquênio de tempo de serviço prestado, concedida ao policial militar que requerer, sem que implique qualquer restrição para a sua carreira. Esta licença tem um período de 3 meses. Lembre-se, essa aqui está certo o gabarito, artigo 65, parágrafo 1º. A licença especial ela é de 3
meses e não 90 dias. Quase todas as questões que já caíram até hoje de licença especial caíram com 90 dias. 90 dias é diferente de 3 meses. Então, o gabarito dessa aqui está certo. 8. Para tratar de interesse particular, a licença para tratar de interesse particular é a autorização para o afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 5 anos de efetivo serviço, que requerer com aquela finalidade, com prejuízo da remuneração e contagem do tempo de efetivo serviço. Ou seja, o policial tem mais de 5 anos de efetivo serviço, ele pode requerer essa licença? Pode, então até aqui está certo. Ele vai ter prejuízo da remuneração? Vai. Ele vai contar o tempo? Não. Então também tem prejuízo da contagem de tempo de efetivo de serviço? Sim. Então, número 8 está correto, artigo 66. 9. É uma prerrogativa do policial militar o cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial militar, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido. Correto, artigo 68. Nós militares estamos careca de saber disso, ok? 10. Somente em caso de flagrante delito, o policial militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Ipsilíteres do artigo 69 desta lei, ok? Igualzinho está escrito lá no 69. 11. Cabe ao corregedor da Polícia Militar a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto nesse artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso policial militar ou não lhe der tratamento devido ao seu posto ou à sua graduação. Está quase tudo correto, já sabe que está errado, né? Está lá no artigo 69, parágrafo 1º. O que está errado? Porque não cabe ao corregedor, cabe ao comandante geral da Polícia Militar a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial militar, ou autoridade policial que não cumprir. Então, errado, artigo 69, parágrafo 1º, cabe ao comandante geral e não ao corregedor. 12. Os policiais militares inativos ou no exercício de funções policiais militares são dispensados do serviço de júri na Justiça Civil e do serviço na Justiça Eleitoral. Errado, artigo 70. Os policiais militares da ativa ou no exercício das funções policiais militares são dispensados do serviço de júri, não os inativos, ok? Os policiais militares da ativa. Então, gabarito da 12, errado, artigo 70. 13. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro, nela permanecendo com número provisório. Tá certo isso, gente? Não. A agregação ele vai permanecer nela sem número. Não é com número provisório. Como é que eu vou criar um número provisório para o almanaque? Não tem número provisório, ele fica agregado, ele fica lá sem número com a sigla AG lá, ok? Então, está errado, artigo 75. 14. A lei apresenta como um dos motivos para a agregação quando o policial militar houver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Saúde de pessoa da família, 6 meses contínuos em licença para tratar dele, eu vou agregar? Sim, quando o policial, aqui ó, quando o policial ultrapassa 6 meses, está exatamente correto aqui. Então, correto, artigo 75, parágrafo 1º, inciso 3, a linha E. 15. A lei apresenta como um dos motivos para a agregação quando o policial militar houver ultrapassado 1 ano contínuo ou não de licença para tratar de saúde própria. Saúde própria. Lembra
quem assistiu minha aula, eu falei que saúde de pessoa da família era 6 meses contínuo. Saúde própria era 1 ano contínuo para agregar. Então está errado, porque aqui falou contínuo ou não para tratar de saúde própria. Tomar cuidado, porque 1 ano contínuo ou não para tratar de saúde da família tem outra providência. Mas aqui é só contínuo. Aqui é só contínuo. Então, esse ou não aí tornou errado. Então, eu vou tratar de saúde própria, é 1 ano contínuo para eu agregar. Mais de 1 ano contínuo. Então, o artigo 75, parágrafo 1º, inciso 3, a linha C. 16. Vou tomar uma água aqui que estou ficando rouco. 16. A lei apresenta como um dos motivos para a agregação, quando o policial militar houver se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 ou mais anos de serviço. A lei apresenta como um dos motivos para a agregação, quando o policial militar houver se candidatado para cargo eletivo, desde que conte 5 ou mais anos de efetivo serviço. Policial que conta 5 ou mais anos de efetivo serviço, se candidatou, ele vai ser o quê? Agregado. Então, a questão está correta. 16 aí, artigo 75, parágrafo 1º, inciso 3, a linha O. 17. O policial militar agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração à organização policial militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava, com a abreviatura AG e anotações esclarecedoras de sua situação. Está exatamente como está escrito no artigo 76. Então, o policial agregado ficará adido em todas essas circunstâncias que nós acabamos de ler, ok? 18. Quando o policial militar for promovido por ato de bravura, sem haver vaga no quadro, será considerado excedente. Fui promovido por bravura, não tem vaga, eu vou ter que esperar abrir vaga? Não, eu vou ser promovido, porque ela independe de vaga, interstício, lembra? Então eu vou ser promovido por bravura, eu vou ser colocado na nova graduação, no novo posto, não havendo a previsão de vaga, eu ficarei lá sem número, como excedente. Então tá certo. Artigo 80, inciso 3. 19. É considerado desaparecido o policial militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por até 8 dias. Por que essa questão está errada? No artigo 83 fala que tem que ser mais do que 8 dias. Quando eu falo até 8 dias, eu incluo menos de 8 dias. Então, essa questão está errada só por causa dessa palavra até, que substituiu a palavra verdadeira, que seria mais. Então, o paradeiro tem que ser ignorado por mais de 8 dias para ser considerado policial militar desaparecido, ok? Então, 19 está errado, artigo 83. Questão 20. No caso do policial militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses, por conta do Estado, no exterior, sem haver decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive diferenças de vencimento. Você sabia disso, polícia? Está lá no artigo 89, parágrafo 1º. O policial militar que tiver haver realizado curso ou estágio de duração superior a 6 meses, por conta do Estado, sem haver decorrido 3 anos, ele vai ter que reembolsar. Ele só pode ir para a reserva se ele reembolsar. Se ele, olha aqui, ó, quando ele fizer a indenização de todas as despesas correspondentes.
artigo 89, parágrafo 1º. Bom, a minha contribuição, a minha canja de Lei 8.033 fica por aqui. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento a toda a equipe envolvida, a equipe de instrutores que se comprometeu gratuitamente de vir aqui para poder ministrar essas aulas para os senhores. Quero agradecer de forma especial ao meu amigo Rodolfo Souza, que todos sabem que ele está na correria da campanha política para vereador e mesmo assim arrumou um tempo na agenda dele para vir aqui gravar as aulas, para poder transmitir, para que nós pudéssemos ter acesso a um material bacana. Além da generosidade de ter cedido a plataforma, a equipe técnica que está fazendo essa transmissão, a estrutura física do Instituto. Então, muito obrigado, Rodolfo Souza. Eu espero de coração que você seja eleito, que você se dê bem nessas eleições. Eu espero também contar com a contribuição dos nossos amigos aqui. Mas, no mais, eu quero desejar boa prova para você. Boa prova para você, policial que está estudando. Que Deus abençoe e que nós possamos manter esse grupo de WhatsApp que nós estamos participando, os grupos do TAP, porque nós pretendemos corrigir a prova dos senhores ainda no domingo. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo e corrigir a prova do TAP. Beleza? Então, espero encontrar vocês todos felizes no domingo à noite por ter gabaritado essas provas aí. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Sigam Sargento Menino, que nós vamos divulgar como vai ser a correção dessa prova. Vai lá no Instagram, segue lá por extenso, Sargento Menino, nós vamos divulgar como vai ser a correção da prova. Valeu? Obrigado, gente! Fala pessoal, tranquilo? Beleza? Olha só, eu, professor Samuel Silva, estarei ministrando algumas questões para vocês do edital do TAP, né? Para que você chegue na hora da sua prova e consiga sair bem, né? Consiga ser aprovado, tranquilo? O material está disponibilizado aí no online, beleza? E nós vamos utilizar ele como material de apoio para resolver aí algumas questões. Nós vamos começar a resolver questões aí sobre a lei número 15.704, que traz o quê? Plano de carreira de praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, tranquilo? Então nós vamos resolver algumas questões, né? 5 questões que eu trouxe para vocês. Nossa última live, né? Eu resolvi 84 questões, eu trouxe bastante coisa, bastante conteúdo. Nessa videoaula eu trouxe menos, tranquilo? Mas trouxe também conteúdo diferente, para poder somar aquele outro, beleza? Tranquilo então. Então vamos lá. Vou ler para vocês a primeira questão, que pode ou não cair na sua prova. Em relação aos requisitos exigidos para a inscrição ao concurso, responda. Então, quer saber sobre os requisitos exigidos para inscrição no concurso público da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar. O governador do estado poderá estabelecer limite máximo de idade diferenciado para os candidatos a vagas do quadro de praças especialistas, não podendo em hipótese alguma ultrapassar a 35 anos. Certo ou errado essa afirmação? Vamos de novo? Em relação aos requisitos exigidos para a inscrição ao concurso, responda. O governador do estado poderá estabelecer limite máximo de idade diferenciado para os candidatos às vagas do quadro de praças especialistas, não podendo em hipótese alguma ultrapassar 35 anos. Senhores, essa questão, ela está certa ou ela está errada? Sim, você acertou. Essa questão está errada, porque não é o governador do estado que poderá estabelecer limite máximo de idade diferenciado para os candidatos
há vagas do quadro de praças especialistas, e sim o comandante-geral da corporação. Tranquilo? Por isso, o gabarito da questão é E de errado. Beleza? 2. Compete ao comandante-geral a edição de ato administrativo de promoção das praças. Certinho. Compete ao comandante-geral a edição de ato administrativo de promoção das praças. Tranquilo? Gabarito C de suco. Beleza? Questão de número 3. A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostram indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado. Perfeito, né? Gabarito da questão é C de suco, né? C, ou seja, a questão está correta. Beleza? Então, questão número 3, perfeita, excelente, sem novidade. 4. Os quadros de acesso deverão ser publicados em boletim até 20 dias antes da data prevista para a promoção. Certo ou errado? É claro que está errado. Não é 20 dias, não é em até 20 dias a data da promoção, mas sim até 30 dias, ok? Até 30 dias antes da data prevista para a promoção. Então o gabarito é E de escola, porque está errado, beleza? Não é 20 dias e sim 30 dias. 5. A praça que se sentir prejudicada em relação à composição dos quadros de acesso terá 3 dias úteis a partir da publicação dos mesmos para apresentar pedido de reconsideração. Certo ou errado? Questão está errada, porque não são 3 dias e sim 5 dias, né, esse prazo para pedir reconsideração em relação à composição dos quadros de acesso. Tranquilo? Senhores, resolvemos 5 questões da Lei 15.704, que trata do plano de carreira de praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Como falei para os senhores, já resolvemos muitas questões em relação a esse tema na nossa última live. Beleza? Aquela live lá de 1 hora e alguns minutos. Tranquilo? Se você não assistiu, assista. Vai ser legal. Beleza? Vamos lá agora trabalhar aqui tópico 2, que é Constituição Federal. Vamos ver algumas questões de Constituição Federal. Tranquilo? Vamos lá então. Questão de número 11. São direitos sociais, a educação. Vai confirmando comigo se isso está certo. Se essa questão está correta, se corresponde o que está previsto na Constituição Federal, notadamente no artigo 6º. Vamos lá? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a propriedade, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistências aos desamparados na forma desta Constituição. Certo ou errado? São esses os direitos sociais previstos na Constituição Federal? É claro que não. Temos um erro nessa questão. Propriedade não é direito social, e sim um direito e garantia individual ou coletivo. Tranquilo? O que seria então um direito social? O que está inserido no artigo 6º da Constituição? O direito à moradia. Direito à moradia é direito social. Direito à propriedade é direito individual ou coletivo previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal. Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Então, o erro da questão é colocar propriedade. O certo seria moradia. 2. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
além de outros que visem a melhoria de sua condição social, dentre outros. O salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Pergunta, está correto? Isso é um direito social? Tem alguma pegadinha nessa questão? Sim ou não? Não. A questão está perfeita, está linda, maravilhosa, né? Ela está celestial, tanto que ela está perfeita. Tranquilo? Então, gabarito C de cebola, beleza? Vamos agora para a questão de número 3. Questão número 3 diz assim: em relação à organização político-administrativa, é correto afirmar que o Distrito Federal é a capital da República, certo ou errado? Vamos de novo. Em relação à organização político-administrativa, é correto afirmar que o Distrito Federal é a capital da República, certo ou errado? É claro que está errado. Distrito Federal não é a capital da República, e sim Brasília. Brasília é a capital federal. Tranquilo? Portanto, o gabarito está errado. E de elefante. 4. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Certo ou errado, meu caro policial, meu caro bombeiro militar? É claro que essa questão está correta, tranquilo? Está ipsilit da Constituição, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, tranquilo? Questão de número 5, para finalizar a Constituição Federal: não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Certinho, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. O prof, tem muito mais questões interessantes na Constituição Federal. Tem sim, meu caro policial. No entanto, nós fizemos uma live totalmente exaustiva, né, que trabalhou muitas questões. Depois você dá uma olhada lá. Se você não viu, procura aí no YouTube, escreve alguma coisa aí que você vai encontrar. Beleza? Live do prof. Samuel Silva. Talvez dê certo de encontrar. Tranquilo? Direito processual penal. Questão de número 1. Qualquer do povo poderá, ou seja, uma possibilidade, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Certo de suco ou errado de elefante? Tá certo. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão, ou seja, uma obrigatoriedade, prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Beleza? Tranquilo. 2. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, ou ainda é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Certo ou errado? Tranquilo. Aqui fala as possibilidades de prisão em flagrante delito. Vou ler novamente com tranquilidade para que você consiga entender se está certo ou se está errado. Beleza? Vamos lá. Eu vou ler e já quero a sua resposta de forma eufórica, né? De forma impulsiva aí na sua cadeira. Você vai falar, tá certo, ou senão você vai falar, tá errado. Espero que você acerte. Tranquilo? De novo,
considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Sim, né? Tranquilo, estou cometendo, estou em flagrante delito. Vírgula, continuando. Quem acaba de cometê-la é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Certo ou errado até aí? Tá certo, meu querido policial, meu querido bombeiro militar, beleza? Ou ainda é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Senhores, tranquilo, tá certo, tá perfeito, tá lindo, né? Tá bom, tá agradável, beleza? Questão de número 2, o processo penal, tá certinho, tá filé. Tranquilo? Tá, olha só. Continuando. Questão de número 3, né? 3 em inglês. Diz assim: a falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. A falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Certo ou errado? Até aí tá certo, tá ok. Continuando. Mas, nesse caso, com o condutor deverá assiná-lo, ou seja, o auto de prisão em flagrante, pelo menos uma pessoa que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Meu filho, ou meu policial, né? Meu bombeiro, essa questão está certa ou essa questão está errada, né? O que você me diz aí? Faltando um dia para a sua prova, menos de um dia, né? Faltando algumas horas. Essa questão está certa ou está errada? Está, Está errada, porque não é uma pessoa. Quando não tiver testemunha, serão duas pessoas que irá assinar o auto de prisão em flagrante. Beleza? Então, o correto seria: a falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverá assiná-lo pelo menos duas pessoas que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Tranquilo? E não uma, como diz a questão, né? Está repreendida essa questão. Ela está errada, está incorreta, está, né, defasada. Beleza? Questão de número 4, ou vulgarmente conhecido no Brasil, número 4. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato do eventual responsável pelo cuidado dos filhos indicado pela pessoa presa. Certo? Essa é uma alteração recente do Código de Processo Penal. Está correta, está linda, está perfeita, está o quê? Celestial. Beleza? Gabarito da questão: C de cobertor. Tranquilo? Questão de número 5. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra, ou seja, o local onde ele está aconchegado, serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Certo ou errado? Hein? Certo ou errado? Antes de eu responder essa questão, eu vou te dizer, eu vou te dar uma informação importante. A Assessoria de Comunicação Social da Polícia Militar, PM5, fez um vídeo bem bacana, motivacional, para você policial militar, para você bombeiro militar, que irá fazer a prova do TAP. E ele será publicado neste sábado, ok? Por volta aí das 6, 7 horas da noite, no Instagram da Polícia Militar de Goiás, que é @policiamilitargo. Se você é policial e não segue o Instagram da Polícia Militar, tá errado.
Tranquilo? Está super errado. Então eu peço que você, policial, vai lá, dê uma moral para as nossas publicações, porque essas publicações são direcionadas a você, policial, são direcionadas à sociedade em geral e nós precisamos do seu apoio, beleza? Fiz aqui um merchan para a PM5, tranquilo? Continuando. E aí, a questão número 5, está certo ou está errado? A questão está certa. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Amém? Tranquilo. Perfeito. Agora vamos resolver algumas questões do Código Penal, né? O CP, vulgo CP. O Código Penal que você, policial militar, está acostumado a aplicar no ladrão. Tranquilo? Quando eu trabalhava na 35ª CIPM em Águas Lindas, era sucesso. O Código Penal era aplicado todos os dias, né? Todo dia tem alguém lá que transgride a norma. E, então ele era, né, devidamente preso. Questão número 1, vamos lá. Constitui qualificadora do crime de violação de domicílio quando cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência ou de arma ou por duas ou mais pessoas. Certinho. O crime de violação de domicílio ele vai ficar qualificado se for praticado nessas situações. O prof, o que é uma qualificadora de um crime? Qualificadora nada mais é do que uma pena específica para determinada situação. Como assim? O crime de violação ao domicílio tem uma pena lá, se não me engano é de 1 a 6 meses, ok? Se não me engano, se não estou errado. Então ele tem essa pena. Aí quando ele é praticado nessa hipótese que eu falei, né, como? Cometido durante a noite, lugar ermo, com emprego de violência ou de arma, por duas ou mais pessoas, existe uma outra pena, que é uma pena maior. Então nós falamos que este crime é qualificado. Não é uma causa de aumento de pena? Não. As causas de aumento de pena ela vem prevista lá. A pena aumenta de 1 a 2 terços. A pena aumenta da metade, que não é o caso, ok? No crime de violação do domicílio. Neste caso, de fato, é uma qualificadora. Tranquilo? Beleza? Tomou água, está acompanhando, está dormindo. Prof, eu gosto de assistir aula sentado, né? Ou, desculpe, deitado. É claro que você gosta de assistir sentado, né? Ninguém assiste aula em pé. Eu gosto de assistir aula deitado. Posso? É claro que pode, né? Só que com 5 minutos vai vir o Morfeu, né? E ele vai vir com o seu abraço maravilhoso e vai te pegar. E aí você vai se perder nas palavras do professor, lentamente você vai esquecer o que você está fazendo e vai pegar num sono profundo. E esse sono, ele vai fazer com que você não aprenda o conteúdo da aula e, por consequência, perca uma questão importante, que é aquela que você fala assim, fiquei por uma questão no TAP. Beleza? Professor, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Então, se você está deitado, trate de sentar para ficar melhor repreendido. Tranquilo? Beleza. Continuando aqui. 2. Comete crime de corrupção passiva o militar que apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Certo ou errado? Errado. Esse crime, na verdade, é o crime de peculato e não corrupção passiva. Que absurdo, meu caro policial, meu caro bombeiro, né? Esse crime é o crime peculato e não corrupção passiva. Corrupção passiva é quando você solicita, né, uma vantagem indevida de alguém. E aí, tem como você, por acaso, me arrumar R$500 para eu poder deixar de apreender seu veículo? Isso seria corrupção passiva e não essa conduta aqui descrita. Beleza? Tranquilo? Questão de número 2 ou
2. Comete crime de corrupção passiva. O militar quer apropriar-se... Peraí, você já foi, né? Me ajuda. 3. Questão número 3. É crime de corrupção ativa exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Errado esse crime aí de exigir para si ou para outro. É um crime de concussão, previsto no Código Penal. É quando você, né, você não, porque você não faz isso. Tanto que você está no quadro de acesso para ser promovido. Então você não faz isso, tranquilo? É quando, né, o indivíduo ele exige uma vantagem devida, né, para deixar de, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, para deixar de praticar algum ato ou para praticar algum ato, tranquilo? Então, questão número 3 está errada porque o crime é de concussão. 4. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem, constitui crime de peculato. Me ajuda, o crime não é de peculato e sim de corrupção passiva, solicitar, né? É na moralzinha, é no vai que cobra. Corrupção passiva, beleza? Se praticar, vai ser preso. Eu espero realmente que seja preso. E questão de número 5, para finalizar as questões de direito penal, diz assim: o crime de prevaricação ocorre quando o militar retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Certinho, tranquilo, né? Falou que é interesse ou um sentimento pessoal, que é para satisfação do interesse ou sentimento pessoal, estamos diante do crime de prevaricação. Tranquilo? Deu um branco aqui, né? O professor esqueceu onde que ele estava. Acho que o Morfeu também, né, fez a sua participação aqui. A gente falou o nome dele e ele respondeu. Vamos lá. Continuando. Antes de passar para a questão de número 5, né, se você não tem candidato a vereador e você vota em Goiânia, vamos votar no professor Rodolfo Souza, né, número 17190, tranquilo? Ele não pediu para eu falar isso aqui, eu estou falando, nem sei se pode, beleza? Tranquilo. Então, questão número 5, direito processual penal militar, que é uma lei federal que trata do processo penal militar. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 1. O inquérito policial militar é a apuração sumária dos fatos que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. O inquérito policial militar é a apuração sumária dos fatos que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Certo ou errado? Certo. C de suco. Suco de uva. O inquérito policial militar é a apuração sumária do fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem um caráter de instrução provisória, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Certinho, perfeito, agradável, maravilhoso, bom. Questão gabarito C. Certo. 2. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. Certinho. Então, quando o crime é permanente, o agente vai ser considerado em flagrante de delito enquanto não cessar o crime. Ai, prof, dá um exemplo por exemplo, o crime de sequestro e cárcere privado é um crime permanente. Então, o Joãozinho sequestrou
a Dona Maria, né? E aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias que a Dona Maria está em cativeiro. Nesse caso, nós temos um crime permanente em que a conduta se protrai no tempo. Então, o Joãozinho está praticando um crime de sequestro a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Isso é crime permanente. Então, nos crimes permanentes, nas infrações permanentes, considera-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, se Joãozinho sequestra a Dona Maria por 6 dias, por exemplo, nesses 6 dias ele está em flagrante delito. Beleza? É isso que diz essa questão e ela está certa. Tranquilo? Questão de número 3. Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, não me recuso, né? não vou assinar. Ou senão, não sei escrever, né? Não fui alfabetizado. Não posso fazer porque minhas 2 mãozinhas estão quebradas. Então, quando houver essa situação, o auto será assinado por 3 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso. Essa questão é quase perfeita. O errado é falar que é 3 testemunhas, sendo que são 2 testemunhas. Tranquilo? Então, o correto seria, quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto será assinado por 2 testemunhas, esse seria o correto, que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso. Então, 2 testemunhas estaria correta. A questão fala que é 3, então essa questão está errada. E de elefante. Questão número 4. Diz assim: transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com 2 testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente o termo de deserção acompanhado da parte de ausência. Certo ou errado? Perfeito. Previsão Ctrl+C, Ctrl+V do Código de Processo Penal Militar. Tranquilo? Questão correta C de celular. 5. O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser capturado, ser preso, ser detido, até decisão transitada em julgado. Tá certo. Então, o oficial desertor será agregado, permanecer na situação ao apresentar-se ou ser capturado até decisão transitada em julgado. Ou seja, enquanto não houver uma decisão transitada em julgado, ele fica agregado. Depois dessa decisão judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão judicial definitiva, ele deixa de estar nessa condição. Senhores, tranquilo? Está feliz? Olha só, encerramos neste momento nossa aula. Agradeço a compreensão de todos, a presença de vocês. Espero que amanhã você que irá fazer a prova consiga ser aprovado, consiga de fato essa tão almejada promoção. Beleza? Se esforce, dê o melhor de si. Se você se preparou, amanhã Deus vai te abençoar. Amém? Deus, eu não acredito em Deus. Tem um colega meu que ele é satanista, né? Então, para você, que Satanás te ilumine. Tranquilo? Eu espero sinceramente que vocês sejam aprovados, promovidos, valorizados em nossa instituição, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiro Militar. E aqui eu deixo uma frase para vocês, uma frase da Bíblia, que eu não sei o capítulo nem o versículo, né? Porque eu peguei na internet, gostei bastante, mas não olhei a referência. Mas está lá. Depois, se você quiser olhar, diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças,
voa nas alturas como águias, corre e não perdem as forças, andam e não se cansam. Beleza? Tranquilo? Me siga no Instagram, @prof. Samuel Silva. @prof. Samuel Silva, deixa uma mensagem lá. Ai, professor, que aula legal, legalzinha, foi até boa, né? Eu vou te desejar boa sorte, com certeza, claro, se for uma mensagem antes do TAP, né? Então tá, muito obrigado, boa prova e valeu! Pega 1, 2, vê que eu preciso, tá bom? Acabou! Cadê o chão? Foi 33 minutos, parece. Mais, velho. Tá bom, é. Então eu vou gravar aqui mesmo. É melhor pra você? Redondinho, gostosinho, hein? Você achou? Redondinho. Achou mesmo? Ixi, muito.